Muito bom dia aos internautas que acompanham o nosso programa Coronel Ricardo em Defesa da População. E hoje nós vamos abordar um tema da máxima importância e eu trouxe aqui nos estúdios da Demais TV o meu amigo, meu companheiro, Dr. José Francisco Carvalho, que ele está lançando o livro Teoria da Função Social do Direito. Para as considerações iniciais, eu gostaria de cumprimentá-lo, agradecer a sua presença, doutor. Muito bom dia, seja bem-vindo na Demais TV. Muito bom dia, meu amigo Coronel Ricardo Jacobi. Eu gostaria de agradecer profundamente este convite que é me feito nesse momento e dizer que estou à disposição nesse programa para as indagações que forem referidas e procurar atender, na medida do possível, as expectativas desta casa e do público em geral. Os nossos internautas poderão participar no próprio site da Demais TV, fazendo questionamentos ao Dr. Francisco, porque o tema é extremamente atual, importante e que requer uma reflexão muito grande por parte dos nossos amigos. Por quê? O direito, ele rege toda a nossa vida. Ele rege todos os procedimentos da sociedade moderna. Isso nós vemos aperfeiçoando com o tempo, desde os idos do início da aventura humana na Terra, porque o direito foi aperfeiçoado e nós temos as raízes no direito romano. O direito teve e buscou atender, exercer e cumprir uma função social. Esse texto foi extraído do livro do Dr. Francisco. E, Dr. Francisco, por favor, qual foi o seu objetivo ao escrever esse livro? Muito bem. Um dos principais objetivos ao escrever esse livro foi exatamente permitir uma nova análise no cenário jurídico, não somente o brasileiro, mas no cenário jurídico do universo das questões, tanto as questões humanas como as questões que estão colocadas na ordem do dia, como que eu, como advogado, ou até mesmo a pessoa comum do povo, como compreender que o direito deve atender a uma função social. Então, a questão que se coloca neste livro, o seu objetivo central é dizer o que é o direito, para que ele serve, qual a sua função enquanto regra jurídica e também qual a função social. Uma das respostas mais amplas desse livro é exatamente conceber a função social do direito como uma ideia centrada na realização da justiça. Por quê na realização da justiça? Porque a justiça se coloca, desde os tempos mais remotos da vida humana, como um pressuposto de busca. O homem, em sociedade, sempre lutou para concretizar os seus direitos, os seus anseios, e isto se dá através da justiça. Então, se o direito busca a realização da justiça, em outras palavras, eu quero afirmar, meu amigo Coronel Ricardo, que a função social do direito, em última instância, é realizar a justiça. E a função social tratada no livro, que ora é apresentada à comunidade jurídica, é de estabelecer um novo diálogo entre aquilo que já foi dito sobre a função social e sobre a função social do direito, buscando criar uma nova forma de ver o direito e de concretizá-lo. Porque se a regra jurídica existe, e ela existe para disciplinar as relações humanas, eu tenho que dizer que essas relações humanas se dão num processo de realização de posturas humanas, e, portanto, de posturas humanas que deve conduzir à realização da justiça. Doutor Francisco, eu vejo que o direito ele tem uma das suas funções fins, buscar a solução de problemas, ou dirimir conflitos. Seria este o objetivo do seu livro? É buscar a solução de conflitos? Perfeitamente. O livro ele se coloca como uma referência para solucionar os conflitos. E aqui eu falo dos conflitos sociais, dos conflitos emergentes na sociedade contemporânea, e não somente os conflitos, aqueles que se dão no processo judicial ou nos processos judiciais, mas antes, porém,
aqueles conflitos que decorrem da relação de convivência, porque o ser humano não está obrigado a buscar o poder judiciário para solucionar os seus conflitos, se eles partirem da premissa de que, por meio das posturas que desenvolvem, podem efetivamente concretizar a função social do direito, que é realizar o objetivo do direito. Então, buscar esta função social é essencialmente buscar a solução do meu conflito, do meu problema. Cada cidadão, cada ser humano, no dia a dia, pode, realizando os objetivos que tem na sua vida, realizar também a função social do direito, que é concretizar aquilo que ele quer realizar, de mais premente para a sua vida. Então, função social é atender o objetivo que cada um tem dentro de uma perspectiva, que é concretizar aquilo que ela busca, o seu sonho, a sua finalidade enquanto personagem da sociedade. Francisco, hoje em dia se fala muito discursos políticos, toda a manifestação de entidades políticas, eles acabam dizendo assim, porque o Estado de Direito que nós vivemos, porque nós buscamos, porque lutamos pelo Estado de Direito. E você abordou aqui no seu livro uma definição, algumas definições de Estado de Direito. Eu gostaria que você desse uma explanação sobre Estado de Direito, porque os nossos internautas já escutaram tantas vezes esse refrão e acabam não sabendo, não entendendo perfeitamente o que é um Estado de Direito que nós estamos vivendo. Pois não. Ora, essa pergunta ela é muito peculiar, porque o Estado, como o próprio nome sugere, é um Estado de direito. Portanto, é um Estado de regras jurídicas, composto por um conjunto de normas, cuja maior é a Constituição Federal. Então, eu não posso conceber que alguém que está no Estado de Direito possa contrariar esse Estado. Então, é bem verdade que a confusão ela é terrível, não somente entre os operadores do direito, mas como a sociedade civil, que não tem muitos a formação para essa compreensão, acabam por estar muitas vezes perturbados com isso. O que é o Estado de Direito? Então vamos lá. O Estado de Direito é o Estado da norma jurídica, da regra de direito. Quem impõe o quê? Impõe um conjunto de normas para que estas normas sejam observadas, atendidas, cumpridas. Por quem? Por todos os personagens que vivem em sociedade, desde o mais simples ao mais intelectual, desde a copeira, o faxineiro, à presidência da República e ao presidente do Supremo Tribunal Federal. O Estado de Direito, portanto, é o Estado da ordem e não o Estado da desordem. O Estado da ordem é aquele Estado que se coloca a serviço da sociedade. E ele só tem, Coronel Ricardo, só tem como função o de atender às prerrogativas e às matizes, ou seja, os elementos básicos. O Estado é um Estado que deve promover a ordem através do quê? De políticas públicas que possa conferir a toda a sociedade aquilo que a sociedade deseja. Saúde, educação, moradia, transporte, previdência privada, previdência pública, educação sobretudo. Então, é muito fácil falar de Estado Social de Direito, ou Estado de Direito puramente, se eu dizer que ele é o Estado que regula. Mas o Estado, antes disso, deve promover a harmonia da sociedade. O cidadão comum, a pessoa e a empresa e o empresário, e até mesmo quem está na ordem do Estado, portanto, as autoridades, elas devem se valer de um processo que é o processo de interrelacionamento que se dá entre as pessoas. Então, o Estado de Direito existe para coordenar o conjunto de ações que ele, Estado, foi incumbido de desempenhar. Modernamente, e o livro, eu trato muito disso, que é o Estado perfigurado em uma estrutura de valores. Direito à vida, direito à saúde, à educação, à moradia, direito à liberdade, direito à fraternidade. Porque a sociedade contemporânea é uma sociedade que deve ser fraterna. Ela deve ser uma sociedade comprometida para realizar a solidariedade social e o bem comum. E aqui eu retrato o professor Miguel Reale, que vai nos dizer que uma das principais funções do direito é de cumprir o bem comum. Ora, na realidade, o professor Miguel Reale fez uma releitura a partir dos valores que já estão consubstanciados na realidade humana. Quais são esses valores? Os valores sociais cristãos, do bem comum, da partilha, da solidariedade, da fraternidade e da justiça, que são predicados que hoje estão na Constituição Federal. Então, o Estado de Direito atual é um Estado estruturante nesses
elementos, valores, bens e direitos. Por isso que a sociedade contemporânea, nesse atual estágio, tem que buscar compreender que ela é uma organização civil, mas que está dentro de uma contextualidade de normas. E por isso que é preciso que cada um se coloque, né, no seu devido lugar, no sentido de atender o Estado de Direito a partir das regras, cumprindo a sua função de ser social, exigindo das autoridades públicas que elas cumpram a regra jurídica, porque a partir do momento que cada organização social, que cada Estado, através, seja do prefeito, seja do governador, do presidente da República, de qualquer outro personagem da sociedade, cumprir as suas funções, em realidade, eles estão cumprindo a função social das regras jurídicas. Esta semana veiculou-se na imprensa uma notícia sobre a possível revisão da lei de anistia para punir entidades ou pessoas do Estado por práticas de crimes contra seres humanos, contra a humanidade, contra crimes de tortura, morte. E nós tínhamos a lei da anistia, que veio para livrar para colocar realmente um pano quente, abafar tudo o que aconteceu naquele período que as pessoas, alguns chamam de tempo do chumbo, mas foi a época da Revolução de 64, onde os militares eles acabaram tomando para si, para evitar que o país descambasse para uma sociedade estatizante de esquerda. E nessa semana, o tribunal, mesmo o STF, o Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, ter dito que a lei de anistia é ampla, geral e restrita, vale para todo mundo, a AGU ela procurou alguma maneira ainda de criminalizar algumas pessoas. E isso está nos jornais desta semana, que vai ser esquecido pela presidência da República, não se vai tocar nesse assunto, porque vai se colocá-lo no seu devido lugar, no passado, e que deve ser lembrado somente pela história. Se isso viesse a acontecer, poderia quebrar esse Estado de Direito?